Bem, mais uma vez, estamos no nosso encontro semanal e sempre muito gostoso, muito legal, com o professor Antônio Delfim Neto. Agradeço mais uma vez esse encontro com o senhor. E eu queria primeiro colocar uma questão que é muito polêmica, que é a questão da reforma administrativa. Eu digo isso para o senhor porque eu fiquei no Executivo Federal durante 30 anos. Então, eu vivi o Executivo Federal na universidade. E algumas vezes como chefe de departamento, por incrível que pareça, eu fui chefe várias vezes. E não era fácil administrar tudo aquilo, em duas instituições no qual eu trabalhei. E sempre vi uma coisa que eu queria justamente colocar ao senhor, que é uma diferença clara. A média salarial do executivo é muito mais baixa do que do legislativo, do que do judiciário. E essa reforma encaminhada, ela fala inicialmente, claro, da reforma administrativa do executivo. Por que ela é importante na leitura do senhor e por que não se faz a reforma dos outros dois poderes? Essa questão é fundamental, Vila. Você está levantando um ponto muito interessante, porque como se criou a ideia de que são poderes independentes, mas harmônicos, cada poder cuida de si. O executivo tem uma tendência a cuidar mais de si, porque é ele que controla a caixa. Eu como você, a minha vida inteira, depois que eu entrei na universidade, entrei por um concurso público, inclusive no DR, e fui funcionário público, depois transformei, depois fui ser ministro, a vida inteira no serviço público também. De forma que eu tenho uma clara ideia de como funciona. Na universidade, inclusive, eu fui o diretor do Instituto de Administração da FEA. Como você tinha lá uma verdadeira repartição pública. E aí eu vivia as vicissitudes que você deve ter vivido, dos grandes problemas, dos direitos mal adquiridos, das coisas que vão acontecendo independentemente da tua vontade, da pouca atenção realmente ao mérito, ao esforço. Você não tem como gratificar aquele que se dedica de verdade. E também não tem como punir aquele que leva a coisa meio na flauta. Mas essa reforma administrativa hoje, ela, na verdade, atinge os funcionários dos três poderes. Mas ela não atinge o nível superior, nem do legislativo, nem do judiciário. Atinge do executivo. Ela é importante, Vila, pelo seguinte: hoje nós temos 510 mil, grosseiramente falando, funcionários nos três poderes. É uma quantidade brutal de gente. E uma coisa importante: todos eles são administrados com uma lei que nós temos aí, e você que administrou já sabe, que contém grandes dificuldades para o administrador exigir aquele mínimo de esforço que justifique, digamos, a estabilidade. A estabilidade na pessoa consciente e nas carreiras de Estado é uma necessidade, é uma coisa importante. Mas a estabilidade no funcionalismo normal é um fator que reduz o induzimento a trabalhar, digamos. O sujeito sabe que está lá, vai ser promovido, você queira ou não queira, tem promoção natural, tem algumas vantagens, quinquênio, não sei do que. Tudo isso precisa realmente ser atacado. Por que ela é interessante hoje? Porque nós temos com 510 mil funcionários, mas você tem o seguinte: 23% desses funcionários se aposentam nos próximos 5 anos. E mais 13% deles se aposentam nos próximos 5 anos, ou seja, em 10 anos. Em 10 anos, aposentam-se, na verdade, 35% do funcionário. Ou seja, de cada 3 funcionários, um se aposenta. Talvez este seja o momento em que você realmente tem que instituir. Essa gente vai ter que ser substituída. Porque nós já aprendemos
que quando você leva, digamos, o INSS é um exemplo típico. Nós não suprimos os aposentados. Ele entrou em parafuso. Foi preciso convocar militar para ir ajudar na solução do problema. Então, o Estado tem que se prevenir. E se prevenir significa o seguinte: ele não só prever o que vão se aposentar, mas preparar aqueles que vão ter que ser admitidos para substituí-los. Como você precisa, na verdade, economizar nos gastos de pessoal, isso é uma coisa importante. Você tem que preparar a nova gente que vai entrar, tecnologicamente, com apoio, obviamente, da digitalização, para que eles tenham maior produtividade. Você não vai substituir os 510 mil por pessoas iguais. Você precisa substituir os 510 mil, em particular, os 180 mil que vão se aposentar nos primeiros 10 anos, por gente muito mais bem preparada, gente muito mais bem ajustada a atender às necessidades do público. Essa reforma, na verdade, na minha opinião, traz a necessidade dela, é exatamente isso. É uma antecipação. Nós não podemos mais esperar a aposentadoria, e para que se repita nos novos concursados os mesmos defeitos que tem a administração até hoje. Ela, portanto, na verdade, ela é muito ampla, eu acho que ela vai precisar de muita discussão no Congresso. A coisa mais importante que eu vejo, Vila, é que não tem nada que seja mais difícil de aprovar do que uma reforma como essa. Você sabe como, na verdade, o funcionalismo se organizou, criou uma casta que se defende de uma maneira muito eficiente. No caso concreto, se você olhar, bastou entrar a reforma, aquelas enquetes feitas na Câmara, no portal da Câmara, recebeu 120 mil mensagens, 94% dizendo que aquilo era um absurdo, que não pode mexer na estabilidade, que não pode mexer nos direitos adquiridos, ignorando que ninguém vai mexer em direito adquirido. Estão querendo mexer nos direitos dos que vão ser admitidos daqui para frente. Mas você veja a resistência. Aliás, tem um Fórum Nacional, a FONACAT, um Fórum Nacional de funcionários de funções públicas de Estado. É um poderosíssimo instrumento. Está fazendo uma campanha na televisão e no rádio contra a reforma. Quer dizer, a reforma da administrativa, ainda que seja, e é muito importante, seguramente vai ter uma resistência dramática no Congresso. Deixa eu colocar duas questões sobre isso para o senhor. Em relação a essa reforma, e me lembrei agora de uma, não sei se o senhor disse, porque muitas vezes é atribuído, mas eu me lembro, lá nos anos 70, uma questão, deixa eu perguntar para o senhor o seguinte: essa reforma permite que seja extinto e criado órgãos pelo presidente da República, assim como admissão e demissão. Como é que o senhor entende isso, lembrando da história do funcionalismo público? Em 1938, se não me engano, é criado o DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público, que foi importante nesse sentido. Quer dizer, como analisar essa reforma, a questão da estabilidade contra a interferência permanente do político, daqueles interesses políticos no sentido mal da expressão, né, no sentido ruim, né? Como blindar, nesse sentido, o funcionalismo público do coronelismo? E a segunda questão, doutor Delfim, nos metade dos anos 70, o jornal Estado de São Paulo fez uma série, acho que era o Ricardo Couto, se não me engano, de reportagens, e a expressão mordomia se consagrou no Brasil. Todo mundo falava mordomia, mordomia. Não, se não me engano, eu lembro de ter lido do senhor, o senhor dizendo o seguinte: não, a gente precisa pagar bons salários, parece que era assim, se eu estiver errado, me corrija, para atrair bons funcionários para o serviço público de Estado.
Então, como é que o senhor analisa essas duas coisas? Essa questão lá dos anos 70, que se chamava de mordomia, que acho que comparado a questões atuais são até desprezíveis, mas e essa questão de blindar o serviço público da interferência política? Por exemplo, eu acho que nesse ponto, essa reforma tem um exagero. Ela dá para o executivo um poder que eu acho que ele não deve ter. O poder de, simplesmente, projeto de lei, extinguir carreiras, extinguir autarquias. Eu acho que é preciso realmente respeitar. Existe um serviço público organizado, burocraticamente, weberiano. É esse serviço público que tem que ser treinado, vida. Esse serviço público tem que ser bem pago, tem que ter um processo de seleção duríssimo, tem um processo de fiscalização ainda mais duro, de tal forma que eles entrem com um salário razoável, não com o salário que estão entrando hoje, muito acima da média do setor privado, e que cheguem ao topo em 5 ou 10 anos. É preciso restabelecer o que o DASP teve. O DASP organizou. Quem viveu o Estado nos anos como você viveu e eu vivi, o DASP era tudo organizado. O Freire, ficou famoso, que era o diretor do DASP, era praticamente um ente intocável. Ele estabelecia os salários dos 3 poderes e dos militares. Tudo estava realmente condicionado. Tanto que, quando se instalou a democracia, você não tinha problema salarial. Você não tinha distorções como hoje, em que, se você pegar o salário médio do executivo, ele é metade, praticamente, do salário médio do legislativo. E um pouquinho, muito parecido com o do judiciário. Ou seja, você tem hoje distorções dentro do sistema público, porque não teve ninguém que, na verdade, fez o que hoje se chamam as relações humanas. Ou seja, você não tem um sistema que organize os salários. Tem no Executivo. O Ministério do Planejamento continuou fazendo isso. Tanto que no Executivo, não existe supersalário. No Executivo existe o come-cota. O sistema certo, quando o salário passa dos 39,3, ele corta o resto. Quer dizer, quando você atinge o teto e ponto final. E também, no Executivo, não tem o que agora nós estamos vendo, que é uma coisa que chega a ser escandalosa. Um cidadão general aposentado, Na reserva. Na reserva. Se general da reserva tem o seu salário. Vem para o Executivo, tem um outro salário muito maior. Aí quer fazer 2 tetos. Diz, não, o teto tem que somar os salários de todos, de todas as procedências. Talvez, eu acho que tem 2 exceções. É o Executivo, e eu suspeito, apenas suspeito, mas que no Supremo você realmente tem um controle muito maior de salários. Quer dizer, no Supremo tem menos penduricários, deve ter alguns, como de costume, mas tem muito menos do que, por exemplo, no Judiciário, no Ministério Público, no Congresso, onde você nem tem controle, onde você estabelece, seria bom se a gente desse uma bolsa para os filhos dos funcionários poderem estudar inglês. Isso é muito bom, uma coisa interessante. Você faz uma bolsa dessas, ninguém fica sabendo. Porque interna corpus. Você deu uma dimensão de poder para esses poderes e o instrumento para escondê-los. Tanto que você só quando descobre, quando, na verdade, de repente, alguém aí da Folha
de São Paulo descobre que tem um desembargador ganhando 150 mil por mês, ou um que recebeu férias acumuladas de R$1 milhão. Isso só aparece eventualmente. Esta reforma, na minha opinião, poria um pouco de ordem nisso, ainda que eu diga, ela não vai atingir as classes controladoras do legislativo e do judiciário, ainda que atinja, que é natural, o, o, o executivo. E uma coisa mais importante, eu acho que nós precisamos lembrar que nos próximos 10 anos, você vai ter uma mudança muito profunda na própria estrutura do serviço público. Digamos, o nível de auxiliares vai ser em torno de 7%, o nível de intermediário em torno de 50%, e o nível realmente superior em torno dos 43%. Eles vão ter que ser tratados de maneira diferente, porque o importante é antecipar, Vila, nos próximos 10 anos, muitas das profissões, muitas das atribuições que nós estamos vivendo hoje não existirão. De forma que a lei tem que ser de tal forma dinâmica, ou fluida, para permitir o seguinte: desapareceu o datilógrafo, apareceu agora não sei quem. Ou seja, você pode ir ajustando isso ao longo do tempo. Por isso que eu acho que essa reforma é importante e eu acho que ela merece realmente uma atenção muito séria do Congresso. É preciso explorar todas as possibilidades e, obviamente, você impedir o exercício do arbítrio do Executivo. Você não pode entregar na mão do presidente a decisão de criar carreira, extinguir carreira, extinguir autarquias, criar ministério, tirar ministério. Ou seja, a sociedade tem que manter o controle sobre o poder executivo. Deixa eu perguntar uma questão histórica para o senhor, para fechar a nossa conversa, mas só para me lembrar antes de uma coisinha. O senhor está falando de carreiras. Antes de eu ser professor, numa das empresas que eu trabalhei, eu fui kardecista. Aí um dia eu falei para alguém falou, você é espírita? Eu falei, não, o Kardex eram umas gavetas que a gente puxava, abria assim, e aí anotava a correspondência sobre determinado assunto. Ela baixava, isso. Tinha as fichinhas que você levantava. Sim, Vila, sim. nós somos do mesmo tempo, Vila. E ali hoje, a gente acompanhava. Hoje ninguém é capaz de saber o que era isso. Então, parece coisa da pré-história. Série de gavetas. Sim. E era engraçado, eu falei assim. Sim. É exatamente para isso que a lei tem que ser tão... Ela tem que ser, digamos, ela tem que produzir uma fluidez. À medida em que as coisas evoluam, à medida em que as profissões são substituídas por novas necessidades, por novas tecnologias. E hoje o avanço digital é uma coisa espantosa, quer dizer. Eu estou convencido, se o Estado tiver inteligência e preparar realmente os seus concursos públicos para absorver essa juventude que está aí e que hoje está no mundo digital. Nós somos trogloditas analógicos. Esse é um mundo que acabou. Nós temos que entender que o serviço público pode ser muito mais eficiente, muito mais barato. Ele pode prestar muito bons serviços com menor custo. E isso é importante, Vila, porque nós precisamos criar no orçamento espaço para a volta do investimento público. Sem investimento público, é muito pouco provável você ter um desenvolvimento
digamos, robusto e equânime. Então, essa é uma necessidade. Infelizmente, com a carga tributária já é muito elevada, 34% e mais déficit, nós não podemos pensar em aumentar imposto. Nós temos que pensar em usar com muito mais eficiência o que nós estamos extraindo da sociedade hoje. Infelizmente, filha, hoje o Estado é sempre brinco, é como eu, é adiposo e vesgo. Então, nós precisamos realmente enxugar esse Estado. Não é se contra o Estado, isso é um equívoco. Não existe a possibilidade de você ter uma sociedade civilizada sem um Estado civilizado. Agora, o importante é não perder essa oportunidade dessa reforma, porque eu acho que ela é civilizatória. No seguinte sentido, se nós soubermos aproveitar, ela vai melhorar muito a eficiência do serviço público. E vai, na verdade, eu acho que tirar desse país umas coisas que são terríveis. Antes da pandemia, nós tínhamos 15 milhões de jovens fazendo concurso para entrar no serviço público. Em busca de quê, vida? Da estabilidade. Ou seja, é um país que põe na estabilidade o seu valor maior, quando, na verdade, o maior valor é a inovação, é correr riscos, é fazer as mudanças que têm que ser feitas na estrutura produtiva. Eu acho que esta é uma primeira oportunidade de uma discussão realmente profunda da mudança do Estado brasileiro. Perfeito. Deixa eu só colocar uma questão última mesmo histórica. Falar em milagre brasileiro, o sinônimo é Delfim Neto. Delfim Neto é sinônimo de milagre brasileiro. O senhor não teve uma mosca azul que picou o senhor? Eu sei que as condições do regime militar eram diferentes, de ser presidente da República. O senhor não ficou nunca seduzido de ser presidente da República? Só essa questão. Deixa eu lhe dizer, Vila, na verdade, aquilo não tinha... No regime que vivíamos, aquilo estava determinado. Sim. Eu jamais... O Geisel impediu que eu fosse governador de São Paulo. Sim, isso que eu queria saber, é verdade isso? Ele vetou meu nome. Vetou meu nome porque disse ao Figueiredo: você está maluco. Quem tem que mandar no Brasil é militar, não é economista. Esse sujeito está querendo fazer... Como eu tinha feito uma ENA na fazenda, uma escola fazendária, esse sujeito tem muito más intenções. Se você puser ele no estado de São Paulo, como era a minha indicação natural, e disse ao Médici: eu não vou pôr, porque ele vai tomar o Brasil. Então, é verdade, eu imaginei. Porque depois de governador de São Paulo, poderia ser presidente da República, né? Porque... O que ele dizia era o seguinte: ele, na verdade, vai para São Paulo, e aí ele fala, ele e a Avenida Paulista vão tomar conta do Brasil. Ótimo, ótimo, ótimo. Léo, ficamos por aqui. Ótima a nossa conversa. Como sempre, conversar com o professor Delfim Neto é uma viagem não só pela história do Brasil, mas por questões do campo econômico, da conjuntura, né? A gente vai e volta no tempo, é sempre muito agradável. E voltaremos a conversar, então, na semana que vem. Então, muito obrigado a mesmo. alegria é minha, vida. A alegria é minha, realmente. Um grande prazer conversar com você. Mais uma vez. Um abraço, um abraço. Tchau.